E para darmos início nas atividades específicas desta noite, convido Letícia Escopel Camargo Carniel, que falará o tema Ciência, Carreira e o poder do professor na construção do indivíduo. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Letícia é bióloga pela Uniplac, mestre em Ciência do Solo, doutora em Ciência do Solo pela UDESC, doutora em Ecologia pela Universidade de Coimbra, de Portugal, MBA em Agronegócio. Listada entre as 100 mulheres doutoras do agro na revista Forbes, de 2023. Atualmente, especialista em ecotoxicologia e análise de risco ambiental de pesticidas para a América Latina na BASF SA. É consultora da ABNT no GT Solos, parte do board de diretores da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia e também é membro do Comitê Científico da CETAC-LA. Auxilia na orientação de projetos acadêmicos de mestrado e doutorado em diversas universidades e atua com comunicação em ciência. Soma mais de 10 anos de experiência na área de risco ambiental, foi consultora do IBAMA e esteve no período na Agência Ambiental Alemã, UBA. E também atuou como pesquisadora sênior em empresa europeia. Letícia, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Suzana. Boa noite a todos. Queria dizer para vocês que antes de começar a falar, né? Queria dizer para vocês que é um prazer e uma honra para mim voltar aqui na Uniplac, que é a minha casa, e encontrar alguns professores que foram meus professores, inclusive, que me inspiraram na minha trajetória. E, com muita alegria, eu quero remeter a esses professores hoje aqui durante a minha fala. A Suzana me fez esse convite, né, esse desafio de falar um pouquinho sobre carreira, sobre ciência, sobre educação. E eu tentei trazer esses temas de uma forma até um pouco pessoal. Vou dizer para vocês que eu tenho vários títulos acadêmicos, como vocês ouviram, mas eu não vou falar sobre nada disso hoje. Não estou aqui para falar sobre pesticidas, sobre análise de risco, sobre doutorado, não estou aqui para isso. Estou aqui para falar para vocês como foi que professores dessa instituição e outros professores de outras instituições me trouxeram até aqui. Bom, falando um pouquinho, né, para começar a apresentação... Opa, acho que é aqui que eu tenho que apontar. Acho que não passou. 2 doutorados, mas ela não sabe passar os slides. Será? Deixa eu ver. Aqui. Aí. Você pode ir passando aqui para mim, qualquer coisa? Pode deixar aí. Acho que funcionou já? Aí. Bom, então, o tema era ciência, educação e carreira. Então, eu comecei aqui trazendo um pouquinho sobre o que é ser um cientista, né? A gente tem definições no dicionário, que é aquele que é versado em ciência, especialista em ciências naturais. A gente pode ver que, então, são pessoas que desenvolvem pesquisas, né? A gente tem que usar um método científico. Vocês têm pesquisa aqui na Uniplac, então, né, vocês sabem muito bem disso. Quando a gente pensa o que é um cientista, essa é uma imagem bem comum, né, que vem na mente da gente. Eu estou apontando aqui uma cientista, uma mulher negra com jaleco branco, fazendo uma experimentação no laboratório, usando luvas azuis. E essa é uma imagem bem comum, né? A gente pensa em ciência, a gente pensa nisso. Mas ciência não é só isso. Testar a metodologia científica, fazer novas descobertas, fazer pesquisa, também está dentro das leituras, também está dentro das publicações e também está dentro de muito do que vocês fazem aqui todos os dias. Eu fiquei acompanhando as falas aqui e me senti muito representada, porque o meu primeiro trabalho científico foi uma pesquisa, que foi meu TCC, feito aqui na Uniplac, que deve estar lá na biblioteca ainda, eu espero. Bom, mas nem só disso se vive, né, na ciência. Eu trouxe uma foto minha para provar que, né, às vezes, essa imagem do cientista é real,
mas outras vezes a gente se suja muito no campo, fazendo experimentação. A gente fica muito cansado, né? Quem trabalha com pesquisa a campo, então a ciência também tem essa outra abordagem. E o que também é ciência, né? Eu trabalho muito com comunicação em ciência, porque não adianta a gente fazer ciência, fazer pesquisa para deixar engavetado dentro da biblioteca. A gente tem que levar isso para o mundo. E como que a gente leva isso para o mundo e para as pessoas, né? Esse exemplo aqui foi um teatro que a gente fez para professores de escolas municipais sobre saúde do solo. Então, eu estava lá também um pouco artista, né? Todo professor é um pouco artista também, né? E aí, bom, então, se isso é ser cientista, então o que é ser professor? Com certeza, todos vocês têm várias respostas aqui para mim. Todos vocês são professores, né? No dicionário, o professor é aquele que ensina, né? E, de fato, o professor é aquele que ensina, o professor é aquele que troca conhecimento. O professor também é aquele que, às vezes, ouve umas perguntas tão óbvias, né? Pode ser em dupla, professor, essa atividade? Sim, você e o seu cérebro, né? Dá para repetir tudo do começo, professor? Não entendi. Que dia é hoje, professor? São as perguntas que os professores mais ouvem na sala de aula. Até hoje, eu acho, né? Na minha época, pelo menos, era. Aí também tinha, na época, né, que o pessoal entregava o trabalho impresso sem nome, né? Então, o professor tinha que também ser um pouco adivinha, né? Afinal de contas, de quem é esse trabalho. Além de tudo isso, tem que fechar as notas dos alunos. E, às vezes, vocês devem fazer o maior malabarismo para fechar as notas. Fora aqueles que querem que arredonde de 3,5 para 9, né? Que professor sem coração que não faz isso para a gente. Uma arredondadinha de nada, né? Bom, e isso aqui tudo remete ainda a tempos pré-pandemia. Porque quando a gente pensa na pandemia, o malabarismo que foi ser professor. Assim, o professor não precisava mais só ter conhecimento. Ele tinha mesmo que ser artista também, né? Era youtuber, era tiktoker, era editor de vídeo, era gravador de filmagem. E tem que ficar insistindo para o aluno ligar a câmera. Ou, às vezes, é melhor que o aluno nem ligue a câmera, né? Para nem ver o que ele está fazendo em vez de estudar. Enfim, então, ser professor é todo um universo de coisas que engloba um pouco de humor e também muito trabalho. Só que eu trouxe uma definição um pouco pessoal também do que é ser um professor. E, para mim, ser professor é tornar possível todas as outras profissões. Não importa qual é o ofício que a gente tenha. Não importa se eu sou uma cientista, um advogado, um bombeiro, um escultor, um ator. Qualquer profissão, qualquer ofício que qualquer pessoa tenha, começou num professor. E é por isso que eu vejo que essa é uma das carreiras mais bonitas e também mais desafiadoras que alguém pode escolher, ser professor. Bom, e foram os professores que me inspiraram a ser cientista, a ser pesquisadora e a estar aqui fazendo essa fala hoje para um grupo de professores. Como eu comentei, foram os professores que me fizeram vir nessa jornada acadêmica, né? Eu queria aproveitar esse tempo para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Aonde foi que a minha carreira me levou? Esse é um relato um pouco pessoal, então é um pouco difícil, porque eu sou cientista, eu sou acostumada a vir aqui mostrar gráficos e dados, né, e tudo mais. Mas hoje, essa história, eu espero que inspire vocês para quando vocês estiverem dentro da sala de aula com outras Letícias por aí. Bom, a Suzana me apresentou, né? Eu fiz parte do meu doutorado em Coimbra. Então, na verdade, eu consegui um doutorado cotutela pela UDESC e eu passei 3 anos em Portugal. Nesse período, eu fiz um monte de atividades de campo, de laboratório, atividades de comunicação em ciência, organizei eventos, e foi um período muito bacana para onde a minha carreira já me levou. A minha carreira também me levou para a Alemanha por alguns meses, onde eu fiz um estágio na Agência Ambiental Alemã, na UBA. É o IBAMA da Alemanha, tá? E foi muito bacana, eu aprendi muita coisa, e a minha carreira e os meus professores também me levaram para lá. Outro lugar que a minha carreira me levou, e que, sinceramente, eu nem sabia onde era, foi para a Finlândia. Foi o lugar mais assim aleatório onde eu já fui parar, e a minha carreira me levou para lá, para dar uma palestra sobre a minha área de atuação, né, num evento científico internacional. A minha carreira também me levou para Brasília. Eu participei, então, como consultora do IBAMA para análise de risco de pesticidas durante alguns anos, e eu tive várias vezes lá, como consultora sentada na mesa com autoridades
dizendo para eles, olha, baseado nesse meu estudo aqui, eu acho que talvez essa aqui seja uma boa saída. E até hoje o IBAMA tem usado a minha tese de doutorado, produzida aqui em Lages, para estabelecer novas regras para os pesticidas no Brasil. A minha carreira também me levou para mais de 10 países, para mais de 150 cidades, para mais de 100 palestras e participações em eventos. Eu já publiquei diversos artigos científicos, capítulos de livros, enfim. Eu fiz muitas publicações nesse meio tempo, né, enquanto eu estava no doutorado, principalmente. E aí, mais recentemente, porém nem tanto, né, 2018, mas está logo ali, eu também tive a oportunidade, né, a honra de sair na capa do Correio Lagiano, por causa justamente da minha pesquisa de doutorado, logo que eu voltei da Finlândia, quando eu fui dar essa palestra. Se vocês perguntarem para minha avó sobre todos esses títulos que a Suzana falou aqui, ela não sabe nenhum, mas ela sabe que eu saí na capa do jornal, porque isso que era importante para ela. E, no fim, isso é comunicação em ciência. A gente colocar a ciência e colocar dados e estudos em destaque para a sociedade, né? Como eu comentei para vocês, o IBAMA tem utilizado a minha pesquisa para fazer novas bases para as diretrizes de agrotóxicos no Brasil. E, na União Europeia, né, na EFSA, que é a Agência de Segurança Alimentar, eles também estão usando esses dados para aprimorar e deixar as coisas um pouco mais rígidas, né, justamente para essa parte de saúde do solo. E aí, mais recentemente, né, a minha carreira me levou para a Forbes. Ano passado, então, eu fui contemplada, fui agraciada como uma das 100 mulheres doutoras, cientistas na área do agro. E aí, esse meu vídeo aqui foi meio estranho, porque as meninas da rádio fizeram uma entrevista comigo, e no dia seguinte estava um monte de gente falando comigo, me dando parabéns, e eu... Peraí, como assim na Forbes? Fui olhar minha conta bancária, ver se não tinha entrado uns milhões lá. Infelizmente, não foi nessa lista que eu entrei, não foi na lista das pessoas mais ricas, mas foi numa lista muito mais restrita, e que dinheiro nenhum paga, que foi numa lista de pesquisadores. Então, eu fiquei muito contente em estar, né, nessa posição, nessa lista, ao lado de tantas mulheres tão maravilhosas da Embrapa, pessoas que fazem muita diferença na vida de todo mundo e a gente nem sabe. Então, foi uma surpresa muito grata esse momento, né? Por conta dessa aparição na Forbes, eu recebi uma homenagem também, junto com uma professora da Uniplac aqui, no grupo de mulheres cientistas na Alesc, lá em Florianópolis. A gente foi homenageada justamente por causa da pesquisa, né? Eu também recebi uma monção na Câmara de Vereadores, né, com a vereadora Suzana, a vereadora Katsumi, uma monção de aplausos em homenagem a ter saído na Forbes. E aí vocês dizem, nossa, mas essa menina veio aqui que presunçosa, veio falar o que ela fez, que ela viajou um monte, né? E daí? E daí eu vim contar para vocês o que os meus professores têm a ver com tudo isso. Eu estudei no colégio industrial, no meu ensino médio, e aí, desde 2006, eu tinha um professor de biologia, falecido professor Arthur. Ele dizia a seguinte frase, quem não aprender pelo amor, aprende pela dor. E, olha, eu levo essa frase no coração até hoje, então eu tento aprender pelo amor, mas nem sempre é possível, né? O professor Arthur, ele gostava de fazer saídas com a gente das salas de aula, né? A professora Fátima, que era uma professora de química também, que a gente tinha, ela levava a gente para os laboratórios lá no industrial, né? A gente fazia muitas saídas. Isso instigava uma curiosidade, né? Esse desejo de saber mais. E aí, quando os professores, né, vêm aqui e dizem assim, é importante envolver as pessoas da graduação na pesquisa, para eles começarem uma iniciação científica, para eles participarem de projetos, é isso. É você começar a respirar a ciência muito cedo. É você despertar esse dom, esse desejo do teu aluno de saber por quê, né? Isso é uma curiosidade muito bacana, né? Então, foi ainda no industrial que eu aprendi a amar a biologia e que eu aprendi a amar a sala de aula. Porque foi ali que eu percebi que os meus professores eram os meus mestres, e de todos os meus colegas, né? Então, foi aí que eu percebi que todos nós, independente daquilo que a gente fosse fazer no futuro, estávamos passando por ali, tendo aquele momento com aquele professor. Bom, e aí na Uniplac, como vocês podem ver, né, eu era uma adolescente meio rebelde, então gostava de trocar a cor do meu cabelo bastante. Quando eu entrei, então, na Uniplac, em 2009, no curso de Ciências Biológicas, justamente inspirada pelo professor Arthur, lá no Industrial,
Uma das primeiras atividades que eu resolvi fazer foi uma alusão ao Dia do Biólogo, que é dia 3 de setembro. E aí a gente fez essa exposição aqui para algumas crianças na praça, eu levei uns insetos, eu comecei a conversar com as crianças. E por que eu gostava tanto disso? Eu vim fazer biologia porque eu queria ser professora, era o que eu queria fazer, porque eu achava essa profissão maravilhosa. Quem me inspirou a fazer isso aqui, quem me deu esses cartazes da Uniplac, quem me deu as dicas de como fazer tudo, está aqui hoje, a professora Lúcia Secato, que foi minha professora no primeiro ano da faculdade ainda. Ainda durante a faculdade, aqui na Uniplac, eu aprendi como é que a gente fazia para organizar um evento científico. E aí, de novo, a importância da gente envolver os alunos nisso, né? Então, essa aqui foi a 10ª semana acadêmica do curso de Biologia, e a gente organizou, e a gente trouxe um taxidermista, e os professores colaboraram, e foi incrível. E aí eu descobri como que a gente fazia, né, para organizar um evento científico. Meu primeiro evento científico organizado foi na Uniplac. E uma das coisas mais importantes que a Uniplac me trouxe, que os meus professores da Uniplac me trouxeram, foi aprender a trabalhar em grupo. Eu, claramente, sempre fui a pessoa nerd, que senta bem na frente, que fazia 1000 perguntas, o professor queria ir embora, e eu estava ali questionando. E é difícil, às vezes, a gente se adaptar com tantos colegas tão diferentes que a gente tem, né? Então, a Uniplac me trouxe isso, esse ensinamento do que é estar dentro de um laboratório, a saída de campo com a professora Ana Emília, que a gente fazia, que eu gostava tanto. Esse aqui eram os jogos da Uniplac, que a gente participava também bastante. E aqui outra saída de campo com os colegas. Então, essa convivência com pessoas diferentes ela foi essencial para me colocar no mercado de trabalho no futuro, né? Então, todos esses passos que os professores forçavam a gente a trabalhar em grupo, fazendo grupos diferentes, interagindo com pessoas que pensam diferente da gente, me tornou uma profissional muito melhor hoje. Bom, também foi durante meu curso aqui na Uniplac que eu consegui o meu primeiro estágio. O meu pai ele foi transferido aqui de Lages para Vacaria. Então, por 1 ano e meio, mais ou menos, eu precisei pegar o ônibus e vim toda noite fazer faculdade. Então, era meio desgastante, mas eu não desisti. E foi uma professora do curso de Biologia que me disse: Letícia, procura um estágio na área. Você tem jeito. Acho que você tem tino. Vai lá, tenta. Abriu esse estágio na Secretaria de Meio Ambiente, lá de Vacaria, e é claro que eu me inscrevi. E acabei conseguindo a vaga. O estagiário sempre sofre, né? Então eu estava aqui vestida de sacola retornável num evento que era sobre sustentabilidade. Eu era estagiária nessa época. Mas eu também fazia muitas coisas legais, tipo fiscalização ambiental. Aqui era um empreendimento que a gente foi ver os níveis de resíduo em água. Eu também organizava material para a gente levar para as escolas, e era muito legal. Então, aqui eu fiquei muito envolvida na área de educação ambiental também. Também, eu fiquei 1 ano fazendo esse estágio, né? Naquela época era 1 ano o nosso período. Quando eu estava terminando esse estágio, a coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui mandou um e-mail para todo mundo, dizendo assim: pessoal, fiquem atentos. Tem uma hidrelétrica, uma PCH, que está fazendo contratação de estagiários. E ela escreveu no e-mail assim, que era da Eletrosul. Gente, juro por Deus, eu não sabia o que era uma PCH, mas eu vi a palavra Eletrosul e eu pensei: vou me inscrever nesse negócio? Me inscrevi, descobri que tinha um monte de gente do CAV inscrito, né? O pessoal da engenharia florestal, da engenharia ambiental. E eu pensei: nossa, mas eu estudo na Uniplac, noturno, né? Esse pessoal passa o dia inteiro na faculdade, quem sou eu para competir com essas pessoas? Pois bem, eu, bióloga da Uniplac, cheguei lá, fiz a entrevista e ganhei de 30 e tantos candidatos da UDESC. E foi assim que eu consegui esse estágio nessa hidrelétrica. Descobri que PCH era Pequena Central Hidrelétrica. Fica aí essa curiosidade para vocês, tá? E aí lá eu trabalhei muito com resgate de fauna. Tenho imagens para provar isso, né? E depois de um tempo, quando eu estava terminando o meu estágio, era dezembro de 2012, eu ia me formar. E aí eu sempre tive uma luz, assim, uma sorte, que exatamente quando eu estava terminando na minha última semana, o biólogo de uma empresa lá passou num concurso e saiu. E o pessoal disse: Letícia, você não quer trabalhar para a gente não como bióloga? Aí eu falei: sério mesmo? E eu consegui um emprego na minha primeira semana de formada como bióloga numa PCH na Eletrosul.
Assim, tudo isso quem me proporcionou, claro, eu nunca disse que não, eu sempre fiz todas as atividades, inclusive me vesti de sacola. Mas, se não fosse um professor ter me dito, Letícia, tenta esse estágio, vai atrás. Letícia, vai abrir aqui esse negócio na Eletrosul, se inscreve. A coordenadora antiga aqui do curso, eu sentei com ela e falei assim, Prof. Yalin, era Yalin na época, Prof. Yalin, é o seguinte, olha só, tem um monte de gente do CAV, eu não vou passar não, não vai ter jeito. E ela falou, Letícia, por quê? Você é pior que os outros que estudam no CAV? Por quê, hein? Você não teve aula com os professores aqui? Você teve ótimas aulas, você é uma boa aluna, vai passar sim. E eu lá, né, duvidando. E passei. Por que eu fui me inscrever? Porque um professor me falou, porque uma professora me deu apoio. Então, sempre foram professores que me trouxeram até aqui. Bom, e no meu último ano de faculdade, em 2012, aí eu entrei, né, na hidrelétrica, me formei. Eu tinha aula com uma professora da parte de vegetal, que era a Silvana Manfredi. A matéria dela era muito difícil, muito. Não sei se a prof está por aí, mas o pessoal reclamava muito, porque era muito difícil. Mas era a minha matéria preferida. Eu desenhei um ciclo de Krebs inteiro numa prova. Hoje em dia eu não sei mais nada, né? Mas naquela época eu ainda sabia. E foi ela que me falou, Letícia, você devia continuar estudando. Não saia da vida acadêmica, você tem jeito para isso. E quando eu estava lá na hidrelétrica, eu pensava muito nisso, em fazer alguma coisa a mais para o meu futuro. E foi uma professora, de novo, a professora Silvana, que acabou me incentivando a ir fazer a inscrição no mestrado, né? Aqui no CAV, onde eu passei em primeiro lugar, tive bolsa. E aí, do CAV, foi assim para o mundo, né? E, então, a professora Silvana me incentivou muito para a área acadêmica. A professora Ana Emília foi a primeira professora que me ensinou ecologia. Eu nunca tinha visto ecologia antes. E hoje eu tenho um doutorado em ecologia. Por quê? Porque a professora Ana Emília foi uma ótima professora. Porque ela me incentivou na aula. Ela está aqui! Oi, prof. E depois que eu fui para o UDESC, eu continuei sendo apoiada por professores, sabe? Teve uma época que eu estava sem bolsa e tinha um evento em Aracaju. E era um baita evento. Eu tinha sido convidada para dar uma palestra com o IBAMA. E eu não tinha R$1, gente. Eu estava sem bolsa, não tinha jeito. E essa professora aqui, a professora Júlia, que dá aula na UFSC de Curitibanos, e ela é incrível, ela pagou todos os meus almoços. Todos, para eu poder ir. Sabe como que eu trabalho na BASF hoje? Eu fico até emocionada. Foi porque eu fui nesse evento. Alguém da BASF me viu nesse evento e gravou meu nome. E foi por causa dessa professora que hoje eu sou especialista numa multinacional. Foi uma professora que me colocou aqui também. Foi um professor que me fez perder o medo de viajar, porque ninguém nunca na minha família tinha andado de avião. Mas eu tinha que ir num congresso. E foi o meu orientador, o professor Osmar, lá do CAV, que me convenceu a ir. Sentou do meu lado na poltrona do avião e disse assim, Letícia, tá tudo certo. E eu lá, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. E deu tudo certo. Eu fui, fiz uma apresentação oral super simples, com dados super simples. Hoje, com 2 doutorados, eu olho para aquilo e penso, mas que coragem, né? Noção não tinha, mas coragem era bastante. E foi assim que eu, né, acabei me desenvolvendo também nessa área de comunicação em ciência de uma forma muito mais efetiva. Bom, e apesar de tudo ter florescido aqui na Uniplac, na UDESC, de eu ter passado tantos momentos bons com tantos professores incríveis, eu ainda posso dizer que isso começou muito lá atrás. Eu sempre fui puxa-saca de professor, sim, tá? E essa aqui era a minha professora do pré, que era a professora Fábio. Eu tenho essa foto com ela até hoje. Eu ainda lembro da minha professora da 4ª série, que era a professora Andresa Bruder, ou a professora Ana Maria, que foi minha professora no primeiro ano, quando eu era só uma criancinha. E eu lembro desses professores todos os dias, porque foram eles que me trouxeram até aqui. Então, eu trouxe essa reflexão para vocês, né? Tudo que eu sei foi uma professora que me ensinou. Tudo que eu falo, uma professora me inspirou a pensar sobre isso, né? A fazer essa fala. Tudo que eu penso, alguma professora questionou. E ela me disse, será que é isso mesmo? Foi através da ciência que eu percebi que não existe certeza. Que quando a gente tem certeza, a gente provavelmente está errado. A gente tem que ter dúvida. E quem me ensinou a ter dúvida e a questionar foram as Anas Emílias, as Lúcias Secatos, as Andresas Bruders, as Fabs, todas as professoras que eu tive, todos esses anos.
Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? O que os meus professores têm a ver com a minha carreira e com toda essa ciência? O que cada um desses professores tem a ver com hoje o IBAMA está utilizando os meus dados de doutorado para estabelecer políticas públicas para o Brasil? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Obrigada. Eu espero, então, que essa fala... Eu sei que ser professora é bem desafiador, que é bem difícil. Eu via como os meus colegas tratavam vocês, eu peço desculpas por eles, mas eu espero que vocês saibam que tem muitas Letícias nas salas de aula, olhando para cada um de vocês e se sentindo inspiradas todos os dias. Eu deixei aqui meu Instagram, se alguém quiser me acompanhar. Às vezes eu posto alguns conteúdos sobre ciência, sobre educação. E, por último, eu trouxe essa mensagem aqui. O educador se eterniza em cada ser que educa, porque todos os meus mestres são eternos em mim e no meu trabalho. Muito obrigada. Letícia, nós é que agradecemos. A gente vê o brilho no olhar desta pessoa maravilhosa, incrível, simples, humilde, que continua morando aqui no bairro da Ferrovia, que tem este orgulho em dizer que estudou na Uniplac, que os seus professores foram os seus mestres que a incentivaram a ir em busca de mais e mais conhecimento. Então, nós te agradecemos e temos certeza que essa sua fala inspirou tantos outros professores para continuar fazendo o que já fazem. Mas tenho certeza que teremos tantas outras Letícias aqui em nossa universidade. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, e a casa é sua. Seja sempre muito bem-vinda. Como vocês são importantes, hein? Pensem nisso. E na continuidade dos trabalhos, convido Carlos Alberto Bertaioli, que falará sobre a abordagem teórica e metodológica do ENAD, possibilidades na docência no ensino superior. Bacharel e licenciado em História e Filosofia, mestre em Educação, atua como professor na Educação Básica no Colégio Santa Rosa de Lima e também no ensino superior da Uniplac. É pesquisador na área da educação, liderando atualmente o grupo de pesquisa em políticas públicas de educação básica na Uniplac. Atua como professor nas licenciaturas da Uniplac e atualmente está como coordenador local do curso de licenciatura em Ciências da Religião, convênio FURB-Uniplac. E também atua como servidor do governo do estado de Santa Catarina. É palestrante e também com consultoria e assessoria pedagógica. Uma grande salva de palmas para o nosso professor Bertaioli. Boa noite, colegas. Eu estava ali assistindo a Letícia e acho que a minha responsabilidade aumenta, e a nossa também, não é verdade? Eu quero agradecer à gestão da universidade pelo convite feito, a Suzana, que foi a pessoa com quem eu tive, um envolvimento mais direto nesse trabalho. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre ENAD. Já tem um tempo que aqui na universidade eu trabalho com as demandas de formação geral, de atualidades da prova do ENAD. E ao longo desse período a gente foi construindo muitas experiências e com bastante trabalho e com bastante iluminação divina, muitas coisas foram dando certo, E, salvo engano meu, nós sempre tivemos bons retornos dos acadêmicos, especialmente das oficinas de atualidades. E eu fui, então, ao longo do tempo, estudando um pouco isso. E hoje vim aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa prova.
Já falaram um pouquinho, né, da minha formação. E a época da pandemia foi uma época muito intensa para todos nós, mas foi uma época em que eu praticamente pude me desenvolver mais profissionalmente, quando todos nós, como bem pontuou a Letícia, nos tornamos um pouco tiktokers, um pouco youtubers, e aí eu fui me especializar na área de produção de conteúdo digital, e ali então também na área de coaching, na área de treinamento de professores, e foi onde eu tive um período de uma grande produção e capacitação. E isso foi muito importante para os trabalhos que eu desenvolvi também aqui na Uniplac com os nossos acadêmicos com relação à prova do ENAD. Mas, independente disso, que não é o nosso foco, eu quero começar a nossa reflexão com essa imagem. E por que um quebra-cabeça? Porque quando a gente fala de ENAD, a gente está falando de um trabalho de muitas mãos. O nosso estudante, via de regra, é a pessoa que de fato vai sentar na cadeira escolar e fazer a prova. Mas aquele é apenas o auge do processo. O processo começa com a gente, aqui na universidade, no curso de graduação. O processo passa pelo trabalho da gestão, pela coordenação, pelo colegiado. O processo passa pelo planejamento que cada professor constrói e executa ao longo das disciplinas que ministra. Então, a ideia de trazer essa imagem é para a gente pensar que quando a gente fala de ENAD, a gente não está falando só de uma prova que alguns estudantes são sorteados para fazer ao final do seu curso. Nós estamos falando de um processo de avaliação que baliza parte da composição das nossas avaliações. E é preciso que nós, professores, possamos refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente nota que o acadêmico ele tem um receio dessa prova. Nós, professores, às vezes também. Quando eu trabalhei com cursos pré-vestibular, alguns anos coordenei cursos de pré-vestibular, e eu notava nos estudantes uma angústia que ia se dissipando à medida que eles treinavam para os vestibulares que eles queriam. Então, nós tínhamos lá o estudante que ele queria engenharia do petróleo na instituição X, medicina na instituição Y. Como que nós fazíamos isso? Nós pegávamos esse estudante, sentávamos com ele, fazíamos toda uma análise do perfil da prova que ele ia enfrentar e fazíamos um trabalho direcionado no perfil da prova que ele ia fazer. Para quê? Para que ele tivesse o sucesso que ele queria. Um estudante de pré-vestibular precisa de disciplina, de foco, de treinamento. Um estudante do ensino superior, obviamente, trabalha com um universo muito maior. Mas ele também precisa deste treinamento. Porque quando a gente fala da prova do ENAD, nós não estamos falando só de uma prova, eventualmente, ao final de uma graduação. Nós estamos falando de um perfil de prova que cada vez mais tem sido adotado nos concursos públicos e processos seletivos que os nossos acadêmicos enfrentam quando vão ao mercado de trabalho. Eu não quero, de forma alguma, que vocês, colegas, entendam que essa fala ela vem para buscar culpados. Não. Nós temos alunos que deveriam fazer a prova e não vão? Temos. Nós temos alunos que, de repente, ao longo do processo, não se dedicaram o quanto poderiam? Temos. Mas é fato
é fato. Que nós precisamos sensibilizar esses alunos, e aí conversávamos com a Suzana e com o professor Alexandre, para que exista na nossa instituição uma cultura de ENAD, para que isso seja algo leve e natural. Para que isso esteja incorporado nos nossos processos pedagógicos, de tal forma que quando esse estudante, seja ele contemplado ou não para fazer o ENAD, encare esse processo com a naturalidade que ele exige. E aí entra o nosso papel enquanto professor, que a Letícia de forma muito competente deixou muito claro isso. Entra a questão do estudante, do seu comprometimento, da sua dedicação, e entra também a parte da gestão. Para a gente entender um pouquinho, esse processo de avaliação, ele nasce lá na década de 90. É um percurso que o governo brasileiro fez ao longo de muito tempo, com a estruturação do ensino superior, com o estabelecimento do primeiro Plano Nacional de Educação, lá no ano de 2001, com a formação das comissões de avaliação do ensino superior. E por que que isso aconteceu? Porque os dados do ensino superior certamente servem para que o Ministério da Educação e toda a estrutura de governo busque, junto aos organismos internacionais, todos os credenciamentos e financiamentos e espaços necessários para que a gente projete a pesquisa científica, para que a gente figure no rol de países com produção de conhecimento, que tenhamos mão de obra qualificada, que possamos promover uma série de condições para que o país possa avançar em vários aspectos. Então, esse processo de pensar uma avaliação para o ensino superior é um percurso de longa data. Eu não vou ler aqui os slides, eu posso depois disponibilizar, se vocês quiserem, mas é importante a gente perceber que a prova do ENAD ela não nasceu da noite para o dia, que ela faz parte de um sistema muito maior da avaliação do ensino superior. Ela não é o único elemento que vai compor a avaliação do nosso curso de graduação, mas ela é, sim, parte importante. O acadêmico precisa compreender que ele não faz a prova do ENAD para a Uniplac. Ele faz a prova do ENAD para todo o conjunto de profissionais daquela área do saber com o qual ele vai dividir o mercado de trabalho, o campo científico. Eu penso que é de conhecimento da grande maioria dos colegas que o ENAD ele é organizado em eixos e que nós temos a realização da prova a cada ano, um conjunto de cursos, sejam cursos de bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia e assim por diante. O ano passado, tivemos aí a prova lá no dia 26 de novembro com os cursos do primeiro eixo, né? E aí, isso também mostra para nós a complexidade dessa tarefa. Porque, claro, ressalvadas as particularidades que cada instituição tem, consideradas todas as especificidades que as regiões do país possuem, o conceito final elaborado a partir desse exame, ele é feito a partir de uma teoria chamada teoria clássica dos testes, que vai levar em conta todas essas variáveis. Por que eu digo isso? Para a gente não ter a sensação de que a prova do ENAD ela está deslocada daquilo que a gente faz na universidade. Ela não está. Quando nós conversamos antes de eu vir aqui hoje com vocês, nós falamos isso. Nós já fazemos muito. E nós precisamos
fazer mais. Mas não porque a gente não faça. É porque a gente tem que ter esse olhar e fazer esse direcionamento. Então, a proposta é que a gente entenda algumas coisas básicas. Primeiro, a prova é dividida em 2 blocos. Um bloco de formação geral e um bloco de conhecimentos específicos. As 10 questões da formação geral representam 25% da nota e as 30 questões, 75%. Organizadas em questões discursivas e de múltipla escolha. Muito bem. Essa prova, ela é organizada num formato que a gente pode dizer operativo. O que eu quero dizer com isso? As questões que são apresentadas ao estudante na prova exigem que ele mobilize diversos conhecimentos para resolver o problema apresentado, ou para encontrar a melhor saída para a questão discutida. Eu venho das licenciaturas, então eu vou pedir licença para pensar a partir desse espaço. Se eu tenho uma prova de ENAD, de um acadêmico de pedagogia, por exemplo, eu tenho certeza que a prova do ENAD não vai ter uma pergunta somativa do estilo quem descobriu o Brasil? Letra A, Dom Pedro I, letra B, Pedro Álvares Cabral. Não é isso. Muitas vezes, na nossa prática pedagógica, nós ficamos encerrados nas nossas disciplinas, nos nossos componentes, e às vezes o estudante tem a dificuldade de fazer o link entre tudo isso. E é aí que está a questão. Porque essa prova, ela traz o que para nós? Situações problema. Estudos de caso. Para que, a partir disso, o estudante possa mobilizar diversos conteúdos com os quais ele entrou em contato nas diversas disciplinas do curso, para encontrar, então, uma resposta, mas disso se exige uma série de habilidades, competências. Nós já fazemos isso. Mas ainda me parece, e eu falo isso com base nas formações que eu participo com os acadêmicos, que para muitos isso ainda não está claro, não está palpável. Eu não trabalho em todos os cursos. Eu não conheço as realidades. Sei que muitos cursos já fazem um trabalho direcionado em relação à prova. Mas a minha proposta para vocês é que a gente reflita hoje aqui como que a gente pode fazer isso a partir do nosso espaço de trabalho, na nossa disciplina, no nosso planejamento. Então vamos pensar o seguinte. Eu peguei como exemplo uma prova de arquitetura e urbanismo. Peguei um exemplo aleatório, tá? Vilmar, avance aí para nós, por favor. Bloco de formação geral. Vamos dar uma olhadinha em questões aqui, ó. Esta questão é uma questão claramente de contextualização, análise, interpretação e cotejamento. Eu não quero que os senhores entendam que eu estou dizendo que os senhores não fazem, porque eu não conheço as suas realidades. Eu quero trazer uma pergunta para provocar a reflexão. Nas nossas avaliações, nós conseguimos, com o nosso acadêmico, treinar essa metodologia de trabalho? Porque aqui eu tenho uma questão discursiva. Aqui se pede que uma ideia seja desenvolvida a partir desta questão, mas mobilizando conhecimentos prévios adquiridos ao longo da graduação. Nas nossas avaliações, nós treinamos com eles isso? É uma pergunta. Eu não tenho essa resposta. Vilmar, a próxima para nós. Análise de imagens. Nós, quando estruturamos as nossas provas, nós priorizamos também
esta forma de abordagem, eu quero que vocês levem isso lá para a prática de vocês da sala de aula. Quando eu estou lá no curso de pedagogia, no curso de ciências da religião, nós temos diversos formatos avaliativos. Temos avaliação integrativa, temos seminário, temos avaliação escrita, temos produção escrita, temos uma infinidade de opções. Mas a pergunta para refletirmos é: treinamos isso com os nossos estudantes? Ou será que o nosso estudante ele é surpreendido lá na 7ª, 6ª fase, quando ele ganha a notícia que ele vai fazer a prova do ENAD? Veja, isso não pode ser uma surpresa. Não me refiro, e não quero dizer que os colegas ou que os cursos não façam. Quero lançar uma pergunta para a gente repensar nossa prática hoje. Nós queremos que o nosso estudante vá lá fazer a prova do ENAD, nós queremos que ele não tenha medo da prova, nós queremos que ele vá lá e mostre todo o potencial que ele desenvolveu aqui no nosso banco acadêmico. Nós estimulamos ele a isso? Nós discutimos essas demandas nos nossos colegiados? Nós discutimos essas metodologias nos nossos núcleos docentes estruturantes? Eu preciso fazer essa fala. Porque a prova do ENAD, ela é uma prova com uma metodologia num universo que está aí no mercado de trabalho. Vilmar, avança lá para nós. Questão puramente interpretativa, múltipla escolha. Análise de alternativas. Vamos pensar aqui, ó. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Ok. Para fazer essa análise, nós precisamos antes, lá no nosso fazer diário, trazer para o nosso estudante essa experiência. Pergunta, mais uma vez, é para estimular a reflexão. Nós construímos avaliações assim? Veja, gente, eu não estou dizendo que todas as nossas avaliações precisam ser assim, nem que todos os semestres precisa ter uma prova assim. Mas será que no universo de avaliações das disciplinas de um semestre, nós temos em algum momento isso para os nossos acadêmicos? E aí, nós temos que pensar que muitos desses acadêmicos chegam para nós e eles não têm ainda o treinamento necessário para desenvolver análise de infográficos, como este daqui. Ou eles muitas vezes têm muita dificuldade na produção escrita. Vocês sabem, nós sabemos. Escrever hoje é um ato cada vez mais complexo. E por quê? Porque, infelizmente, a educação básica nem sempre dá conta disso. E nós queremos que o nosso estudante vá fazer uma prova discursiva no ENAD, mas nós ofertamos isso a ele? Se nós ofertamos, ótimo. Se nós não ofertamos, há tempo. Essa reflexão tem que ser feita para que a gente não ache culpados. Eu acho que esse é o segredo. Nós não estamos aqui hoje para buscar um culpado, nem para julgar ninguém ou nenhum ator desse processo. Nós estamos aqui para nos sensibilizar. Para a gente entender que quando a gente traz uma questão como essa, que exige conhecimento prévio de uma pandemia, por exemplo, não são só os cursos da saúde que têm obrigação de saber sobre pandemia. Ou será que isso só importa a medicina, a enfermagem, a fisioterapia? Será que esses elementos, como a professora trazia, sustentabilidade, ecologia, povos originários, tantas outras questões que estão contextualizadas nessa prova, como nós estamos abordando elas?
E mais uma vez eu insisto, não encare minha fala como uma busca por um culpado, jamais. Mas como uma sensibilização mesmo. Vilmar, nós conseguimos, nas nossas provas escritas, replicar esses formatos? Será que nós conseguimos, lá nas nossas provas, fazer com que o estudante concentre-se na leitura e interpretação? Ou será que nós usamos metodologias mais ativas, que são muito válidas, é óbvio, mas que, talvez, num momento como esse, coloquem o estudante numa posição de medo? Por quê? Porque ele talvez nunca tenha visto isso. Ou talvez isso remeta para ele um vestibular que talvez tenha sido traumático, ou talvez ele não tenha ainda construído uma cultura e um treinamento para chegar nisso. Nós podemos olhar e dizer, mas é tão simples. Sim, é por isso que somos professores. Mas para o nosso acadêmico, seja ele aquele que acabou de sair do ensino médio, aquele que está retomando os estudos depois de 40, 50 anos, isso precisa ser trabalhado. E aí, na prova de conhecimentos específicos, que é a parte maior aqui da nota, a situação ela fica mais intensa. Por quê? Porque nas questões dos conhecimentos específicos, tudo aquilo que se vê lá na formação geral, em parte, óbvio, é intercalado e interposto com os conhecimentos específicos da área. Eu venho das licenciaturas, eu já falei isso para vocês. E essa fala que eu faço aqui, ela não deixa de estar isenta também para nós nas licenciaturas. Nós precisamos buscar, junto aos nossos colegiados, aos nossos núcleos docentes estruturantes, uma sensibilização acerca dessa demanda, para que nos nossos processos pedagógicos nós possamos fazer avaliações também que preparem o estudante para a prova do ENAD. É claro que isso vai demandar tempo. Veja, quando a gente faz a oficina de formação geral, eu venho aqui e falo com eles sobre vários assuntos de atualidades por 1 hora. Mas eu sempre digo para eles, eu não vou em 1 hora ensinar atualidades para você. Isso é um processo que todos vocês trazem nas suas aulas dentro dos seus componentes. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, não é que a gente não faz. A gente faz. Mas a gente precisa deixar isso mais claro ao estudante, para que ele vá para essa prova com a leveza e a naturalidade que ela exige. Não com o sentimento de que ele é obrigado a fazer. Não com o medo de alguém que nunca enfrentou uma prova nesse formato. E aí, uma das coisas que nós conversávamos, pode adiantar, é assim, certo, onde eu vou encontrar questões do meu curso que eu possa aproveitar lá na minha disciplina, na minha avaliação? Então vamos lá, gente. Todas as provas do ENAD são públicas. Pode sair, por favor, ali, viu, Marcia, do Canva. Pode dar um ESC. Lá no terceiro, na terceira guia. Mais uma? Não, indicar. Aí. Se nós entrarmos no site aí do ENAD, nós podemos fazer a busca pelo ano, pela instituição, pelo curso que a gente quiser dessa instituição. A gente pode baixar aqui todo o relatório com todo o detalhamento do desempenho do último ENAD que este curso participou. Este relatório vai explicar para nós toda a metodologia de avaliação da prova, vai fazer toda uma análise sobre a quantidade de erros e acertos, vai pontuar quais foram os aspectos da prova que os estudantes mais demonstraram fragilidade e vai nos dar um direcionamento, enquanto curso, de quais pontos nós precisamos fortalecer. Então, na verdade, se a gente pensar, o instrumento em si está feito.
nós podemos vir aqui, buscar o relatório de qualquer instituição e de qualquer ano. Vocês vão ver que em 2020 não tem relatório, pandemia, não tem resultado. E nós podemos levar isso para os nossos colegiados, para os nossos núcleos docentes estruturantes, discutir isso entre nós, professores, naquilo que a gente chama de núcleo duro, no planejamento, olhar para os nossos planos de ensino, que talvez muitas vezes também precisam estar sensibilizados a isso, para que essa metodologia naturalmente se incorpore à nossa prática, sem que a gente tenha que abrir mão de tudo aquilo que a gente já constrói. Mas para que, ao final de 4, 5 anos, esse estudante não seja surpreendido com algo que ele se sente obrigado a fazer e que ele tem medo. Ah, mas nem todas as turmas vão para a prova do ENAD. Correto. Porém, como eu falava antes, essa metodologia ela é aplicada também em seletivos, concursos públicos. Então, se nós trabalharmos isso com o nosso estudante, nós não vamos gerar um trabalho extra, nós não vamos perder tempo ou conhecimento. Nós estamos formando ele para isso. Volto a repetir, não conheço todos os cursos, não conheço os seus colegiados, não conheço suas práticas. Minha fala é no sentido de provocar reflexões. E aí, Vilmar, o próximo lá, por favor. Não, mais um. Para os professores e colegiados que tiverem interesse, essa plataforma chamada Super Professor, talvez alguém conheça. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, não se preocupe. Essa plataforma tem um banco de questões, ENAD, para todas as áreas do conhecimento e todos os cursos. Se algum professor, se algum colegiado entender que aqui existe uma ferramenta para estimular essa cultura de ENAD ao longo do curso, eis uma possibilidade. Se não existia disponibilidade financeira para isso, as provas estão todas em PDF no site do INEP para serem baixadas, com gabarito comentado, com questões resolvidas, para que a gente possa também utilizá-las. Volta lá no Canva para nós, Vilmar, por favor. No outro. Isso. Não, segundo. Compartilhar. Apresentar. Apresentar de novo. Aí. Pode mais um. Pode avançar mais um. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Mais um. Pode mais um que eu já mostrei isso também. O nosso trabalho, com relação ao ENAD, ele não foge daquilo que a gente já faz. Nós fazemos muito. Nós produzimos muito. Nossos acadêmicos constroem muito. Mas nós precisamos, ao longo do nosso curso de graduação, mostrar para ele isso metodologicamente. Entregar para ele essa prova para que ele exercite. Trazer questões associadas aos nossos planejamentos que possam permitir a ele treinar este trabalho. Então, a proposta ela é baseada em 4 eixos. O primeiro, estudo dirigido. Se no locus das nossas disciplinas, nos nossos planejamentos e na execução deles, se na nossa prática pedagógica, essa abordagem metodológica for uma realidade, e aí isso vem para nós professores, esse processo naturalmente vai fazendo parte da natureza do curso. De modo que, se nós tivermos avaliações qualificadas, o que eu quero dizer com isso? Se a gente possa disponibilizar para eles provas dentro desses modelos, nós estamos tornando isso processual. Quando esses resultados são avaliados, nós, enquanto colegiado, enquanto NDE, podemos pegar o relatório do nosso curso e olhar. Eu vou precisar que você volte lá, por favor, lá no penúltimo. Aqui nós temos um relatório de um curso de ensino superior,
observe aqui, ó. A estatística vem esmiuçada por questão. Então, questão número 1, neste curso, o gabarito era a letra B, porém, ele vai pontuar do total de estudantes que fez a prova, onde que a maioria foi buscar a resposta. Então, eu quero fazer uma reflexão assim, ó. O gabarito era letra D, mas apenas 27,4% veio no gabarito correto. Nós temos um número expressivo que não acertou isso. Será que nós não temos que pegar essa prova, ir lá nessa questão, avaliar quais são os conhecimentos que estão lá, para identificar se não precisa ser fortalecido esse componente ao longo da formação? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que nós precisamos fazer. Se nós formos olhar todas as questões da prova, ele ainda vai mostrar o seguinte, ó, os resultados do curso, os resultados do mesmo curso no estado, o resultado do mesmo curso na região sul. Então vamos pensar aqui, ó. Questão número 1 da prova de formação geral, o curso 27,4%, mais um resultado inferior aos demais cursos do estado e um resultado inferior aos cursos da região sul. Opa! Alguma coisa nós temos que qualificar nos nossos processos e nas nossas práticas. Não quer dizer que a gente sempre vai ter o melhor resultado. Como eu disse, existem muitas variáveis. Essa foi a ideia da imagem do quebra-cabeça. Isso depende de muitas coisas, mas pensando naquilo que depende de nós, enquanto instituição, enquanto professores, nós podemos sim incluir isso na nossa prática e fazer com que o nosso estudante construa essa cultura de ENAD. Como eu disse também, a ideia aqui não é buscar culpados. Pode voltar lá na apresentação, por favor. Então, nós precisamos ir além daquela ideia que eu me permito chamar de senso comum, de que a culpa é de alguém ou do estudante. Gente, não vamos trabalhar com culpa. A avaliação, ela tem que ser um processo que nos retroalimenta. E esse é o quarto eixo. Veja, se o nosso estudante passa 4, 5 anos num banco universitário, se ao longo desse período, ele, dos diversos conteúdos e métodos que ele treina e aprende, ele vai sim conhecer a metodologia ENAD, ele vai ter acesso a oportunidades de avaliação direcionadas. Nós, enquanto colegiados, vamos avaliar os nossos resultados. Nós, nos nossos NDEs, vamos buscar nesses resultados e cotejá-los na nossa realidade, fortalecer os pontos que são necessários. Consequentemente, o processo se retroalimenta. Ou seja, é algo natural. Nós precisamos não só que os nossos estudantes se sensibilizem a isso. Nós precisamos que toda a comunidade universitária se sensibilize. E uma das coisas que eu dizia, quando me encontrei com a Suzana e com o professor Alexandre, antes de vir aqui e mostrar, né, o que tinha sido pensado, é exatamente o quê? Nós fazemos muito. E não é necessário nada muito maior que esteja fora do nosso campo de alcance. Ah, mas a gente precisa de, sei lá, contratar uma plataforma. Não, a gente não precisa. A gente precisa fazer com que o nosso estudante aceite que ele é obrigado a fazer uma prova. Não, a gente também não precisa. Nós já temos a estrutura. Nós temos professores competentes, qualificados. Nós temos toda a estrutura pedagógica à nossa disposição. Precisamos nos sensibilizar a isso. Precisamos que as nossas avaliações, repito, não precisam ser todas, mas que aos poucos, paulatinamente,
nosso estudante seja sensibilizado a isso. Porque senão, vai chegar na véspera da prova, a gente vai ter 100 e tantos, 200 e tantos alunos para fazer a prova, e eu vou voltar aqui para dar a oficina de atualidades, e eu não vou encontrar todos. Porque eles têm medo. Eles não viram. Não é que eles não viram o conteúdo, eles não viram o formato. Eles não treinaram o formato. Pode, sim, que isso também seja um reflexo de muitos relapsos. Pode. Mas eu volto a dizer, a ideia não é buscar um culpado. A ideia é aproveitar o que a gente tem e construir soluções mais eficazes, no muito que nós já fazemos. E aí, eu quero dizer a vocês, para encerrar e para abrir para contribuições e perguntas, que essa fala nunca deve ser vista como definitiva. Por quê? Porque este é um olhar. Cada curso tem sua especificidade, sua natureza. Cada curso tem sua particularidade. Cada professor tem a sua abordagem. Que essa fala seja uma sensibilização para que lá, no nosso campo de trabalho, a gente comece a pensar como que eu posso mostrar para o meu estudante que a prova do ENAD não morde, não machuca, não é um bicho de 7 cabeças. E como isso é importante para a instituição, sim, mas especialmente para ele, enquanto acadêmico, enquanto profissional. Porque ele está contribuindo para toda uma área de formação e de pesquisa, por que não dizer, porque esses dados são tratados, para que a avaliação do ensino superior continue sendo qualificada. Então, eu abro, né, para contribuições, para falas, para perguntas, e estou aí, então, à disposição de alguma questão que surgir. E aí, minha gente, o que vocês me dizem? Nenhuma ansiedade em relação ao ENAD? Diga, prof. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela fala. Aliás, assim, queria também agradecer a Letícia. Fiquei muito emocionada e feliz com essa abordagem da capacitação docente esse ano, tão acolhedora, tão sensível. Pensando essa questão do ENAD, Carlos, eu estava aqui refletindo sobre o que eu escuto dos alunos quando a gente faz uma avaliação que, em algum aspecto, se assemelha a essas questões do ENAD, né? E me ocorreu assim algumas falas do ano passado de alunos dizendo assim: professora, eu errei porque eu não me dei conta, né, de alguma coisa, eu não prestei atenção, isso é pegadinha. Ah, isso aqui não está avaliando o meu conhecimento, porque eu sabia a resposta, mas eu não soube responder a essa questão. Então, eu acho que é muito bem-vindo assim, essa reflexão, porque a gente está sendo avaliado pelo ENAD. E aí eu fiquei pensando assim, como sensibilizar os alunos também a entender que, sim, essas questões avaliam em função de um perfil de egresso que a gente quer que consiga também, como é que eu posso dizer, processar, né, responder, operar, né, quando a gente fala das questões operatórias, pensar, né, de uma maneira não tão concreta, né, e a gente sabe que o nosso perfil de aluno que cada vez mais está entrando na graduação, tem limitações também em relação a isso, né? Então, assim, eu estou só compartilhando um pouquinho de reflexões assim que me vieram, tocando um pouco no que eu escuto dos alunos, no perfil que a gente tem, em como sensibilizar,
né? Não nesse sentido do medo, como você muito bem colocou, mas de que o aluno entenda também a importância dele aprender a responder a essas questões, né? Considerando as operações que estão implicadas aí no processo, né? Eu venho das licenciaturas, como eu comentei com vocês, e uma das coisas que me incomoda bastante é que muitas vezes se confunde o tradicional com o arcaico. Existem muitos modelos e formas de avaliação, nós sabemos. Este é o único? Não. É só isso que ele tem que ver na graduação? Não. Mas ele precisa entrar em contato com esse modelo. Ah, mas essa prova é uma prova do estilo tradicional. Opa, não confundamos tradicional com arcaico. Arcaico, ultrapassado. Ok, foi. Tradicional é o método encontrado hoje para que essa avaliação se estenda a todos os recantos do país. O Ministério da Educação, o INEP, precisam quantificar e qualificar esses dados. Como alcançar tantos cursos, tantas instituições? É preciso um instrumento? Ele é o único? Não. Mas nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos dominá-lo. Então, quando a professora traz nessa questão do como sensibilizar, eu vejo que essa sensibilização ela vem a partir do momento que a gente toma consciência de que isto é uma realidade posta. E que disso não depende a nossa vida. Mas isso é parte daquilo que a gente escolheu vir fazer na universidade. Então eu vejo que essa sensibilização vem aqui, assim, fazendo com que isso seja processual, natural. É parte do que a gente vive. A gente vai enfrentar em algum momento. Né? Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite. Eu penso que quando a gente vai olhar para questões operatórias, né, a gente está querendo do nosso estudante que ele use o repertório de conhecimento internalizado numa situação nova, que é o que ele faz na profissão, né, em qualquer área, que é isso que ele vai ter que fazer. Né? Eu costumo dizer na pedagogia, quando você está na sala de aula, você não tem tempo para parar e abrir um Paulo Freire, um Vygotsky, que lá você tem que ter esse conhecimento internalizado para operar numa situação que eu não tenho como simular na universidade, ela vai acontecer lá. E nesse sentido, então, realmente não dá para chamar de tradicional uma questão operatória, porque a abordagem tradicional de ensino implica numa mera transmissão. E por que eu falo disso? Porque eu penso que se a gente vai avaliar de forma operatória, a gente também tem que ensinar de forma operatória. Né? Então, se o meu ensino é só transmissão, é só eu falo, o estudante escuta, enfim, eu nunca problematizo durante o ensino, ele não vai, eu posso treinar ele para fazer uma prova operatória, ele não vai fazer. Então, eu penso que a avaliação operatória, o ENAD, vem como um disparador para a gente pensar as nossas metodologias de ensino. Como a gente problematiza esses conhecimentos a ponto de conseguir fazer essa associação, essa operação com o repertório que a gente proporciona. Né? Então, acho que é de grande valia essa discussão, né, para nos mobilizar a pensar nos colegiados essas questões. Né? Obrigado. E aí a gente volta naquela questão, eu vi na faculdade, eu sabia a resposta, mas eu não consegui responder. Por quê? A gente volta nisso. Se a gente for olhar em termos de conteúdo, currículo, eles têm acesso, a gente faz. Mas o professor Jordan traz a questão de como a gente avalia e como a gente ensina. Essa reflexão que eu quero provocar em todos nós aqui hoje. Essa reflexão que eu penso que nós temos que levar para os nossos colegiados, para os nossos NDEs. Nós, professores, nós não somos o ator principal no sentido da execução da prova, mas nós somos o processo. Isso? Mais alguém? Professor Alexandre. Bom, primeiro, obrigado pela essa contribuição, professor. Na verdade, não é uma pergunta nem um questionamento, acho que eu vou aqui
relataram um pouco de uma experiência de alguns anos vividos de todo final do ano, praticamente, a gente está acompanhando os alunos que vão fazer a prova. Ficamos lá até o final de Kombi. A primeira Kombi que eu dirigi foi a do Uniplac. Todo ano eu faço isso. E aí a gente sempre conversando com os estudantes e temos um questionamento simples para eles. O que acharam da prova? A gente conversando sempre no final da prova. Eles, muitos dizem fácil, difícil, ok. E eu sempre faço uma pergunta. Tá, tinha alguma coisa na prova que você nunca viu? E eu nunca tive a resposta de que nunca viu. Acharam difícil, acharam fácil, ok. Mas não, tudo que tinha na prova, em algum momento eu vi. Isso é um relato que eu acho que é importante. Que, pô, já pensou? Olha, tem coisa lá que eu nunca vi. Aí eu me assustaria. Aí eu ficaria com medo. É claro que temos experiências também de alguns resultados que não são tão legais. E por isso que a gente entende que o processo não pode ser para aquela turma que vai fazer o ENAD naquele ano. Que o processo tem que ser constante para todos, sempre. E por isso que é muito importante que todos nós possamos participar desse momento, dessa construção. Porque isso aí vira normal. O conhecimento, ele tem. Eu não reconheço que aquela nota baixa numa prova de ENAD reflete os nossos estudantes. Os nossos estudantes não são aquilo que apresentaram como nota quando tivemos notas baixas. Então, por isso que a gente vem nessa construção e esperamos que, a partir desse ano, a gente consiga começar a mudar isso, começar a melhorar isso. E a gente vai construindo isso junto. É só assim que a gente vai conseguir. Era só isso. Obrigado, professor. E é nesse sentido que eu disse para vocês. O nosso estudante, ele tem acesso, contato com esse conhecimento. A gente trabalha isso. Nós já fazemos esse trabalho de uma certa forma. Mas nós precisamos qualificar o nosso processo. Mais do que a gente já faz. E isso demanda, como o professor Alexandre bem pontuou, trabalho coletivo. E aí fica a reflexão e a provocação para todos nós, nos nossos cursos, nos nossos colegiados, nos nossos NDEs, refletirmos e agirmos nesse sentido. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado e sempre à disposição. Professor Bertaioli, nós é que agradecemos também. Afinal, foram várias e várias reflexões. Situações problema, metodologias, realidades, conhecimento integrado, estruturação de formas de abordagem de avaliação. ENAD é para uma prova, mas o aprendizado é para a vida. E nela, concursos, processos seletivos, enfim, o nosso dia a dia. Contamos com todos vocês, mais e mais. Muito obrigada.